graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e em amor. Nossas saudações, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando mais uma vez o Senhor nos permite, através da forma online, do culto online, chegarmos até às suas casas, mas na verdade aos seus corações, às suas mentes, para que possamos continuar a ser o que somos, corpo vivo de Cristo. Insistimos, continuamos a orar, pedindo que o Senhor nos ajude a retornarmos, mas precisamos, obviamente, ter os devidos cuidados. Estamos vivendo aí esta situação nova para o município, em que se tornaram necessários, né, algumas limitações, e nós entendemos as razões pelas quais elas tiveram que acontecer, e nós vamos todos, obviamente, procurar nos adequar a elas na esperança de que realmente ela dure apenas uma semana. Mas essas coisas, essas realidades nos colocam diante desta nossa responsabilidade como cidadãos, cristãos e também cidadãos, não é? E por isso nós temos todo o cuidado em relação a essa questão de voltar, mas sentimos, entendemos que realmente se torna cada vez mais premente a necessidade do nosso retorno aos chamados cultos presenciais. Que o Espírito Santo, então, que é aquele que dirige o culto, a adoração ao Senhor, nos usando, possa ter liberdade para fazer isto nesta manhã e que você seja abençoado para também abençoar. Vamos passar, então, a direção ao irmão responsável, o Dr. Fred, um dos nossos vice-presidentes também, para a direção deste culto. Quero estender meus cumprimentos à amada igreja e dizer da alegria de estar aqui com vocês, prestando esse culto ao nosso Deus. Dizer também da saudade que temos de vocês, esperando em Deus que esse tempo em que possamos estar juntos, prestando um culto presencial, possa ser o mais breve possível. O tema do culto desta manhã é o valor em acertar nas escolhas. O valor em acertar nas escolhas. E quero convidar a amada igreja a ler comigo o texto de introito, que está em 1 Coríntios 1, 26 e 31. Leiamos todos em uníssono. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Louvada e engrandecida seja a palavra do nosso Senhor. Tu és digno. Tu és digno, valor em acertar nas escolhas. Continuemos a caminhar com Deus. Tu és digno. Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, 11. Bom dia, amada igreja. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder, porque tu
criaste sim todas as coisas, Senhor, por tua vontade foram criadas. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder, porque tu criaste sim todas as coisas, Senhor, por tua vontade foram criadas. Tu és digno, Senhor. Momento de confissão. Leiamos juntos o texto projetado. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. 2 Crônicas 23. O momento de oração será realizado pelo nosso pastor Valdemir. Pois, irmãos, em uns dias afastados, né, nós vamos voltando às nossas atividades. Agradeço os irmãos que assumiram o púlpito, que nos ajudaram, mas estivemos sempre ligados e sempre continuamos ligados, né? Está acontecendo a igreja. Vamos então ter os nossos pedidos de oração, na verdade, os enunciados que nós fazemos e que os irmãos transformam em suas preces, em seus pedidos de oração. Ensina-nos, Senhor, a voltarmos ao nosso culto presencial. Há vários membros da igreja falando sobre o desejo de retornar, mesmo de forma limitada. Nós precisamos decidir sobre isto, mas com a sabedoria do Espírito Santo, pois estamos sob uma situação agora mais restritiva, determinada pelo nosso município. Então, Senhor, olha pela tua igreja. Dá-nos tua direção, tua orientação para batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer a escuridão. Ajuda-nos a vermos neste mundo, neste bairro, em nossas casas, os feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, amedrontados, solitários, isolados. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio e a saudade dos que se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. Abençoa os prefeitos recém-impossados e aos políticos que realmente querem o bem do país, o bem da nação. Senhor, vê os que estão sem fontes de ganhos, sem empregos, com seus recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar.
Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras de forma imparcial de nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. O que podemos fazer pelas crianças abusadas? Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Que se abram as portas necessárias à vacinação de toda a população. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, ropeiros, serventes presentes nesta árdua luta, que se juntam aos que nos hospitais e centros de saúde salvam vidas, colocando as suas em risco. Quando vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher, obrigado, Senhor, pelas meninas, adolescentes, moças e senhoras da tua igreja aqui em Parque São Basílio, pela importância que elas têm em nossa história. Que elas sejam abençoadas, abençoadas e abençoadas. Obrigado, Senhor, pelas mulheres que fazem acontecer os fatos do teu reino neste mundo. Tem misericórdia das mulheres exploradas, vendidas, abusadas. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Vamos orar, irmãos, pelos pais e mães de oração, irmãos e irmãs que assumiram o compromisso de orar pelos nossos jovens. Nós fizemos um levantamento com um bom número de jovens ligados, a maioria diretamente à igreja, outros de forma indireta. Nós já começamos a ver, irmãos, os resultados dessas orações. Hoje mesmo, às 16 horas, vai haver o segundo encontro dos jovens de forma presencial, porque há espaço, o salão é grande, não é? E o número ainda é pequeno. Vamos orar para que isso continue. Agora, de acordo com a vogal que começa o seu nome, procure o grupo de irmãos e irmãs, de pessoas amigas, que são aquelas pessoas, aquelas vidas pelas quais nós estamos intercedendo, estamos orando. Ore por elas agora. Talvez você já tenha na mente, ou vai precisar usar agora o celular, não tem importância, pode fazê-lo, né? Talvez você tenha um caderninho de oração onde fez as anotações. Senhor, outra vez te pedimos a tua misericórdia em favor do teu povo comprado pelo sangue de Jesus Cristo, e oramos agora pela igreja que sofre no Irã.
Os irmãos podem abrir os olhos para acompanhar o slide. Há uma relação relativamente grande de adeptos das muitas religiões que existem no Irã, mas todas, na verdade, como religião, têm uma subvida, não é? Porque o Islã, os irmãos podem ver, aqueles que estão conseguindo enxergar, que 97,6% da população é muçulmana. Vou apenas destacar algumas anotações. O número de protestantes evangélicos é de 700 mil, 0,8% da população, mas o governo só reconhece 29.200. Há 400 mil ortodoxos, mas o governo só reconhece 105 mil. Há 100 mil católicos romanos, mas o governo só reconhece 7.400. Há um grupo de religiosos chamados de mandeanos ou batistas. Normalmente o povo os chama de batistas, porque eles são seguidores de João Batista. Para eles, Jesus Cristo foi um impostor e João Batista o verdadeiro Messias. Eles têm um pequeno número, 23.500 no Irã, mas a força dos mandeanos está no Iraque, onde os batistas evangélicos cristãos precisam sempre ter muito cuidado quando se identificam, porque o povo lá mais ainda entende que batistas são chamados mandeanos. Há uma foto também, irmãos, de batismos iranianos numa piscina. Os batismos estão acontecendo às centenas. Boa parte deles feito fora do Irã, ou seja, os iranianos viajam, são batizados e depois voltam. Alguns conseguem ser batizados às escondidas dentro do território iraniano, especialmente no território curdo. Os curdos são muçulmanos, mas são um pouco mais abertos, né, ao direito de crer diferente. Não há mais como esconder, mas o aumento de conversões de iranianos ao cristianismo está transtornando os ayatollahs, os líderes espirituais políticos do Irã. Há quem diga que o que está acontecendo no Irã é uma nova revolução que poderá substituir a revolução iraniana, o que é naturalmente mais linguagem jornalística do que a realidade, ainda que ninguém possa prever os resultados de algo que pode ter a ver não com a força ou a violência, mas pela ação do Espírito do Senhor. Na relação que expomos no slide, percebe-se uma das medidas que o governo iraniano está tomando para esconder estas conversões, porque o número que as autoridades chamam de oficiais é bem menor do que o número que se pode ter para os cristãos evangélicos ou protestantes, mas também para os cristãos ortodoxos, especialmente os nestorianos e católicos romanos, sendo que há fontes que falam de que esses números, na verdade, são ainda maiores do que o apresentado em nossa lista. Os ayatollahs estão escolhendo a dedo teólogos muçulmanos entre os mais capazes para que façam palestras nas universidades sobre a superioridade do islamismo. Estão publicando livros, editando vídeos que procuram mostrar o que eles chamam de conivência do cristianismo com todos os regimes que exploram e enganam a raça humana, fazendo de conta, obviamente, né, que o islamismo nada tem a ver com a exploração e o desrespeito aos direitos humanos. Documentos oficiais estão falando de um golpe ideológico contra a revolução iraniana que está sendo dada por segmentos cristãos no Irã e que isto, diz o governo, não vai ser tolerado. Somente os cristãos de etnias estrangeiras, como os armênios, assírios e ocidentais, podem ter templos e denominações e, terminantemente, não podem fazer suas reuniões em Farsi ou persa, a língua oficial do Irã. A grande maioria desses novos cristãos, no entanto, são de etnias autóctones, principalmente a persa, e se reúnem em igrejas lares, fazendo reuniões em Farsi ou persa, os que as tornam em duplo crime contra o Estado, pois reuniões para cultos fora dos templos estão proibidas e muito mais se proíbem as reuniões cristãs em língua persa.
Ser surpreendido se reunindo em um culto numa casa significa a prisão de todos os presentes, dos donos da casa, além do confisco de celulares e computadores, e as penas de prisão podem ser superior a 5 anos, além de pesadas multas. Há jovens que disfarçam os seus cultos, fazendo-os parecer festas jovens, com músicas e danças seculares, que são aumentadas e praticadas assim que se aproxima alguém que não seja conhecido ou conhecida. Há prisões feitas de cristãos que são acusados de espiões de Israel. Um absurdo sem tamanho. Mesmo os cristãos de etnias estrangeiras estão sofrendo retaliações, pois as autoridades iranianas os acusam de estar estimulando os cultos clandestinos e as conversões de muçulmanos ao cristianismo. A Assembleia de Deus de Teherã, uma igreja de armênios e assírios, está fechada há mais de 3 anos por ter sido acusada de estar providenciando material para as igrejas lares. A igreja presbiteriana também está sofrendo punições, tiraram a cruz que ela tinha na sua parte central, fizeram algumas destruições na fachada sob a mesma acusação. O número de prisioneiros cristãos é constantemente camuflado e as notícias de maus tratos nas prisões aos cristãos continuam vazando, e o recente anúncio da formação de 1.400 grupos jihadistas, guerreiros santos do Islã, para proteger os bons costumes do Irã, patrocinado pelo governo, são prenúncios de medidas mais duras, visando deter o cristianismo, o crescimento do cristianismo nesse país do Oriente Médio. Vamos orar, irmãos, pelos nossos irmãos em Cristo. São nossos irmãos, faz parte da nossa família, não é? Nesse momento eles contam com as nossas orações, as orações da chamada Igreja do Mundo Livre. Pensemos agora um pouco nos nossos irmãos iranianos. Senhor, nós colocamos os pedidos que aqui foram feitos, te colocamos agora a tua igreja no Irã, mais uma vez, Senhor, nas tuas mãos, na certeza de que o teu Santo Espírito tem dirigido estas coisas, este crescimento. Mas dá alento aos que sofrem, aos que estão sendo presos, dá coragem para os recém-convertidos, para continuarem, Senhor, nesta caminhada. E tem misericórdia das autoridades iranianas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Teremos um momento de louvor com a nossa irmã Jeane Moraes. Cada um por si, todos por nenhum, não param pra pensar por momento algum. Fruto da vaidade, terra de ninguém, ideias pela metade, passatempo de alguém. Pra que tanta evolução? Se o crescimento sempre fica para trás e o mundo me diz não, mas ainda existe alguém oferecendo paz. Esse alguém sou eu, teu Deus. Não me diga adeus. Eu sei bem aqui dentro que você não me esqueceu. Então abre os teus olhos e olha para mim. Eu morri numa cruz por você ressurgir.
Abre mão de mim mesmo, siga-me. Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra mudar. Não quero querer, não quero ter, só quero ser o seu querer. Quero te servir, vem me conduzir em meio ao meu deserto. Vem como nuvem me guiar, nem preciso mais saber pra onde vou ou quanto tempo ainda falta pra chegar. Pois eu sei de alguém que encontrou seu lugar. E esse alguém sou eu, não direi adeus. Eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu. Então abre os meus olhos pra que eu possa ver. Quero ver teu amor refletido em mim. Abre mão de mim mesmo, guia-me. E esse alguém sou eu, não direi adeus. Eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu. Então abre os meus olhos pra que eu possa ver. Quero ver teu amor refletido em mim. Abre mão de mim mesmo, guia-me. Irmã Jeane, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Proclamação e edificação. Vamos ler juntos o texto projetado. Leiamos. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mateus 7:13. Nos trará a palavra do Senhor nesta manhã o pastor Tiago Rosendo. Um dia memorável para mim, para a minha família, que com a graça de Deus, nesta ocasião, nós, seguindo todos os protocolos de saúde, nós vamos apresentar à igreja nossa filha. E não poderia ser melhor ocasião do que neste dia em que celebramos também os 44 anos de ministério do pastor. Eu me sinto extremamente honrado. Jamais deixo de dizer o quanto admiro a pessoa do pastor Valdemir, que nos pastoreia, não só pelo jeito carinhoso dele de se aproximar de nós, mas eu me sinto pastoreado também pelo folhear dos seus sermões, por cada letra, da maneira especial como ele se dedica, e isso traz ao meu coração a referência que ele é na nossa vida. Então, me sinto extremamente honrado. Nesta manhã, quero compartilhar com vocês sobre este tema, escolhas.
Uma palavra tão importante, tanto temos a refletir sobre escolhas. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Eu os convido a refletir sobre este tema a partir da inspiração bíblica, que se encontra em 1 Reis. Quero estar lendo com os irmãos do versículo 3 até o versículo 15. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 15. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, para estar acompanhando, eu vou estar lendo essa passagem e vamos refletir juntos então sobre escolhas. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 a 15 nos diz o seguinte: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai, Davi, mas oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu foste bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não pediu uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou para Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete para toda a sua corte. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Um certo sábio, diante dos seus discípulos, fez uma pergunta. Disse: se você estivesse perdido no deserto e lhe oferecessem a vocês duas opções, um cavalo esportivo e veloz, ou um pangaré velho e lento, qual você escolheria? E os alunos, os discípulos, logo responderam, unanimemente, o cavalo veloz esportivo. Mais curiosos perguntaram então ao mestre: e o senhor, o que escolheria? E o mestre respondeu: depende. Porque se eu estou perdido no deserto e de repente pego o caminho errado, se eu estou com um pangaré lento, vou poder voltar e refazer e tomar então o caminho certo. É assim a arte de escolher. A arte de escolher não é nada fácil. E ela torna-se inevitavelmente, principalmente em momentos decisivos, um dos elementos formadores do nosso caráter e personalidade. Parafraseando um dito popular, talvez eu poderia dizer: diga-me o que você escolheu para a sua vida, e eu te direi quem és. Se abres mão de escolher, mesmo essa escolha traz consequências, desejáveis ou indesejáveis, sobre você mesmo e aqueles que te cercam. Há uma cortina que se desvela lentamente quando você toma decisões, seja as mais simples como as mais densas, e mesmo em um tempo sombrio, e há tempos sombrios, que parece que o nosso direito à escolha nos foi retirado.
E nesse tempo de pandemia, então, podemos refletir. Também, às vezes, somos forçados a fazermos escolhas. Alguns têm diversas opções, outras poucas e sensíveis decisões a tomar. É impossível medir o quão difíceis são determinadas escolhas, e tantas que são extremamente dolorosas para nós. E como lidar quando nós escolhemos, sem refletir e medir as consequências de nossa escolha. Quando tomamos uma decisão errada, quando tomamos uma decisão e depois descobrimos que não era para ser por este caminho. E é por isso que eu creio de todo o coração que há implicações preciosas na escolha do jovem rei Salomão, que nos convida a descortinar nossas escolhas e permite avaliá-las com seriedade, também com serenidade, e poder perceber para onde elas estão nos levando. Convido a todos vocês, que nesta manhã você venha escolher abrir mais uma vez o seu coração e procurar ouvir, acima de tudo, o que Deus tem a dizer sobre suas escolhas, sobretudo na construção da sua vida. Que haja a ministração do Senhor, apesar de mim. Quando nós analisamos o contexto desta passagem, e eu me lanço aqui com uma pergunta: quais foram as escolhas dadas ao jovem rei Salomão? Ao analisarmos a sua vida, nós percebemos que ele era filho do afamado rei Davi, mas também de Betseba, que numa escolha infeliz e pecaminosa, o levou ao adultério e por fim ao assassinato de Urias, esposo de Betseba, quem Davi orquestrou sua morte em uma cruel emboscada de guerra. E passado o luto, Davi se casa com Betseba, e esta já se achava grávida dele, através desse ato impuro, e interpretado como punição divina. O primeiro bebê acabou morrendo, e para consolar Betseba, Davi coabitou com ela mais uma vez, o que ocasionou então o nascimento do rei Salomão, 2 Samuel no capítulo 11. Duas questões não estão tão claras na Escritura quanto ao rei Salomão. A primeira é de que o rei Salomão seria talvez o quarto dos 20 filhos citados de Davi. Porém, poderia haver mais, já que as filhas também geralmente não são contadas. E a segunda questão seria: com qual idade Salomão começou a reinar? Há estudiosos que indicam que a idade seria de 15 a 23 anos. O certo é que Salomão mesmo reafirma nesse texto que não passo de um jovem, um termo hebraico que é usado tanto para jovem como para dizer também sou pequeno, no versículo 7. Salomão recebe a promessa, o apoio, as instruções do próprio rei e seus leais, de que ele seria o sucessor ao trono diante de tantas relações conturbadas dos filhos de Davi, tais como houve conspiração ao trono, uma das filhas de Davi foi estuprada por parte do seu meio-irmão, assassinatos, vinganças, procediam este evento em que Salomão assume o trono, e aí vem essa primeira ação no seu trono. E nós podemos averiguar esses fatos a partir de 2 Samuel, capítulo 13, 14, 15, 16, até chegar o capítulo 3 de 1 Reis. Mas Salomão foi resiliente e cuidadoso até o momento de assumir o trono. Chegamos então até essa passagem que foi crucial e demarca o sucesso daquele que veio a ser o rei mais notável do povo de Israel, o rei mais notável que o povo de Israel já teve. Qual aplicação podemos ter a partir deste texto? Quando a gente começa a pesquisar, e são inúmeras as referências que nós temos sobre a vida de Salomão, e digo que, pesquisando, vi que não somente os cristãos refletem sobre a vida de Salomão, mas muito mais ainda aqueles que não professam a fé cristã, trazem reflexões a partir da vida de Salomão. Estes deixavam claro em suas abordagens
que as abordagens deles não eram religiosas. A grande maioria fazendo aplicações da vida de Salomão e seus provérbios para o meio empresarial, como ter uma vida de sucesso, como ficar rico, coisas desse tipo. Havia aqueles que tentaram até mesmo dar estimativa do quanto foi a riqueza do rei Salomão. E talvez ele seria tido como o homem mais rico do planeta, porque os cálculos girariam em torno de 2 a 3 trilhões de dólares. No meio evangélico, alguns esboçaram sobre o declínio que ele teve no final da sua vida, é o que mais nós vemos do meio evangélico. Alguns ensaiaram também sobre se ele teria sido salvo ou não. Eu, nesta manhã, porém, assumo nesta ocasião o caráter devocional dessa passagem, com a seguinte pergunta: e se o que aconteceu com Salomão viesse a acontecer comigo, viesse a acontecer contigo? Se o dono de todo o universo aparecesse a você e lhe dizendo, peça o que quiser, qual seria a sua resposta? E será que a minha resposta, a sua resposta, agradaria ao Senhor como foi a de Salomão? O que Salomão responde que agradou a Deus ao ponto de lhe dar muito mais o que ele pediu? É sobre isso que quero me lançar, e permita-me então, peço licença ao seu coração, para trazer 3 lições, 3 aplicações, a partir da resposta de Salomão, e também 3 aplicações a partir da resposta de Deus a Salomão. 3 lições que fazem da resposta de Salomão um diferencial, e aí nós vamos refletir então sobre as nossas escolhas, e também 3 aspectos que eu creio Deus está nos ensinando através dessa passagem, quando ele responde a Salomão. A primeira então, o primeiro diferencial na resposta de Salomão, é não se guiar pelo que querem fazer de você, mas sobretudo, sobre o que Deus pode fazer em você. Vejam comigo o versículo 3. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai, Davi. Mesmo com a sua origem conturbada, e talvez com a má fama por parte da sua família, da família real, da corte, do povo, ainda que houvessem outros na linha de sucessão e talvez com maiores chances de serem reis, Salomão não permitiu que isso viesse a determinar a sua vida. Ele não se guia pelos traumas do passado, mas ele reescreve o seu futuro amando o Senhor. É o que nós chamamos de resiliência. Situações adversas não me impedem de ser a melhor versão de mim mesmo. Não se guiar por seus traumas. Não permitir que as dificuldades determinem quem você quer ser, aonde você vai chegar, mas sobretudo, se importar com o que Deus pensa de você, com o que você, em Deus, pode fazer. Salomão estava assumindo o trono de Israel, apesar do seu contexto. E você? Como você tem levado a sua vida? Recomendo, em nome de Jesus, a não se guiar pelo que querem fazer de você, mas sobretudo, pelo que Deus pode fazer em você. O filósofo famoso, existencialista, Jean-Paul Sartre disse uma vez: o importante não é aquilo que fazem de nós, mas é o que nós fazemos com o que os outros fizeram conosco. O importante é o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Com o que você tem guiado a sua vida e suas escolhas? Segunda lição, a partir da resposta de Salomão, é realizar sua escolha a partir de um referencial. Realizar sua escolha a partir de um referencial. O versículo 6 nos diz o seguinte: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Davi
instruiu seu filho Salomão, mesmo diante do leito de morte, fez questão de transmitir os seus conselhos, recomendações ao seu filho, antes e depois de assumir o trono. 1 Reis, capítulo 1 e capítulo 2. E Salomão certamente observou desde a sua meninice, desde pequeno. Salomão observou os ensinos do seu pai, conviveu com seu exemplo, assim como certamente assimilou as suas práticas. E não obstante, Salomão deixou para nós um provérbio que nós conhecemos muito bem, é tão usado por nós, quando ele diz: eduque, ensine a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Realize sua escolha a partir de um referencial. Qual é o referencial das escolhas que você tem tomado? E principalmente em tempos tão sombrios, será que as nossas escolhas seguem um referencial? Qual referencial? Como é este referencial? Assim foi o referencial na resposta do jovem rei, lembrando de seu pai e da sua fidelidade para com Deus e da fidelidade de Deus para com ele. Chegamos então à terceira lição a partir da resposta de Salomão. Salomão tinha consciência do seu propósito. Salomão tinha consciência da sua nobre missão. Tenha consciência do seu propósito. Versículo 9, a resposta de Salomão: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão tem em foco a sua missão, a dignidade e a necessidade de corresponder o propósito da sua vida, o propósito dele ter assumido o trono de rei de Israel. Ele não estava diante de qualquer nação, mas o povo a quem Deus vinha se revelando, se manifestando e demonstrando a sua grandeza. Dirigir esta nação deveria ser seguida por uma grande vocação. Nada mais faria sentido a não ser cumprir o seu nobre propósito. Quando você realiza suas escolhas, você tem diante de si o propósito da sua existência, o propósito da sua vida. O que esta resposta está nos ensinando? E me fez refletir e lembrar de um grande revolucionário, pastor que lutou pelos direitos iguais, das questões raciais nos Estados Unidos. E certa vez ele disse: o homem que não descobriu algo pelo qual morreria, ainda não está pronto para viver. O homem que não descobriu uma razão, uma causa pelo qual morreria, ainda não está pronto para viver. Qual é o seu propósito? O propósito que está por trás de suas escolhas. Assim chegamos então nos 3 aspectos que gostaria de compartilhar nesta ocasião, sobre quando Deus responde a Salomão. 3 aspectos muito importantes, que creio ter um ensinamento fundamental para nós, no momento de realizar as nossas escolhas. A primeira delas é ter uma vida motivada pelo essencial. Ter a vida motivada pelo essencial. Em outras palavras, superar as ilusões passageiras. O versículo 11 e 12a, nós podemos ver o seguinte: por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir. Ao expressar que se agradou de Salomão não ter pedido fama, riqueza ou morte dos seus inimigos, longevidade, mas antes sabedoria, eu creio que o Senhor está nos ensinando que nós devemos superar as ilusões, as satisfações passageiras desta vida, motivando e baseando a nossa vida naquilo que é essencial. E no imaginário de qualquer ser humano,
a tentação quanto à sua vaidade, constantemente, e aparece como prioridade. Mas há algo que transcende os nossos mais profundos desejos, e precisamos aprender a abandonar o supérfluo pelo essencial, o transitório pelo eterno. As palavras de nosso Mestre Supremo, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Grande precursor da reforma protestante, Jean Calvino, certa vez ele disse: desisti de tudo por causa de Jesus Cristo. E o que eu encontrei? Tudo em Jesus Cristo. Desisti de tudo por causa de Jesus Cristo. E o que eu encontrei? Tudo em Jesus Cristo. Você também pode encontrar tudo em Jesus Cristo. Tenha uma vida motivada pelo essencial. O segundo aspecto é a aplicação, que creio está presente nesta fala de Deus a Salomão, nesta resposta de Deus a Salomão. Deus vai sempre além do que nós pedimos. Vejam o versículo 13: também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante a sua vida. A Bíblia nos mostra esse princípio por diversas vezes na vida dos servos e servas do Senhor. Paulo ainda afirmou mais categoricamente, quando nós vemos o versículo: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Precisamos ter coragem para comprovar, buscar viver este princípio, e por isso temos de dar um salto de fé. O Senhor nos chama para algo mais além desta vida, mas precisamos dar um salto de fé. E será, meu querido irmão e querida irmã, será que o medo de experimentar mais profundamente, intimamente o Senhor, nos impede de ir além em nossas escolhas? Nos impede de ir além em nossas escolhas. Dostoiévski, quando refletindo sobre a fé em Deus, ele disse uma vez: nós sonhamos com o voo, mas tememos a altura, e assim trocamos o voo por gaiolas. Certamente não quereríamos jamais trocar o voo, o poder voar, por gaiolas, mas sim precisamos permitir que Deus leve nossa vida mais além. Precisamos dar esse salto de fé. Terceiro e último aspecto que encerra então esta reflexão, eu creio que o Senhor está nos ensinando a ter sempre em mente as consequências de nossas escolhas. Tenha sempre em mente as consequências de nossas escolhas. Veja o versículo 14: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Estamos diante de um princípio irrevogável. Será que eu conheço exatamente o que as minhas escolhas acarretam para a minha vida? Será que eu estou escolhendo a partir de um referencial? Porque se faço a partir de um referencial, há um ideal a ser mantido. E por isso o Senhor lembra o jovem rei de andar nos caminhos que andou o seu pai, o rei Davi. Interessante, Salomão cita Davi ao responder ao Senhor. E o Senhor, quando responde a Salomão, também vai citar: por isso você deve andar também nos caminhos, nos seus decretos e mandamentos, como fez seu pai, o rei Davi. E sabe, não é porque o Senhor respondeu favoravelmente às nossas escolhas que nós devemos cruzar os braços e nos contentarmos com o nível de relação que alcançamos com Ele. É uma busca constante que precisa ser mantida e fortificada a cada dia que se passa. Tomar a sua cruz a cada dia, disse o Senhor Jesus, Lucas 9, 23. O que plantares tu colherás,
continue a regar, continue a podar, continue a cuidar da sua relação com Deus. Continue, é um processo contínuo. Nas suas escolhas, o Senhor, e aqui há um diferencial, nas nossas escolhas, quando o mundo nos oferece algo e quando o Senhor nos oferece algo. Quando o mundo nos oferece algo, muitas coisas vêm transvestidos de algo bom, mas nunca se apresenta as consequências dessa escolha. O Senhor, quando fala aos seus servos, assim como foi nessa passagem, falando ao jovem rei Salomão, ele apresenta as consequências. Ele apresenta diante dos seus servos a vida e a morte, o que acarreta as nossas escolhas. E entendemos pela sua palavra que é melhor escolher andar com Ele. Assim quero concluir, queridos irmãos, refletindo que foi possível aqui constatar, na escolha de Salomão, qual era o seu diferencial, que consiste em se guiar, sobretudo no que Deus tem para você, fazer as suas escolhas a partir de um referencial, consciente do propósito da sua vida. E através da resposta de Deus, nós vimos nessa manhã, que nós devemos trocar o supérfluo pelo eterno, sabendo que Ele faz além do que pedimos, e ter em mente as consequências de nossas escolhas. E assim então, eu quero perguntar, nessa ocasião, quero exortar para cada um de nós a refletir em nossa história. E às vezes temos histórias difíceis, contextos, origens, pleno de dificuldade. Em nossas escolhas, será que eu tenho seguido este caminho nas minhas decisões? Talvez você esteja enfrentando dilemas diante das escolhas que a curto prazo ou a longo prazo você deve decidir. E o que lhe impediria de tomar este caminho? A saber que temos um Deus poderoso, pronto para nos guiar nas decisões mais aguardadas de nossos corações, nos levando para o único lugar que jamais nos recusaríamos de estar e jamais deixaríamos escolher de estar, apesar do caminho a trilhar. Ao se aproximar de Deus, você chega a essa conclusão. Com Deus, chegamos ao lugar que jamais recusaríamos estar. O lugar que certamente nós escolheríamos de todo o coração estar, apesar do caminho a se trilhar. E me faz refletir um grande missionário que inspirou tantos que receberam o chamado missionário. Falo do missionário Jim Elliot entre os Aucas, no Equador, quando ele escrevia suas cartas e por diversas vezes precisava responder aos seus amigos, seus familiares, à sua igreja, o porquê ele estava decidindo permanecer ali, apesar das dificuldades. Por vezes ele foi chamado de tolo. Em uma das suas cartas ele respondeu: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, a fim de ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, a fim de ganhar o que não pode perder. Assim termino com uma oração, clamando: Senhor, nos ensina sempre a Te escolher, e traduz em nossas mentes, mesmo quando ela se recusar, a enxergar que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e que outra decisão além dessa não venhamos jamais tomar, nenhuma outra escolha além dessa venhamos jamais a tomar. E assim o Senhor nos conduza e nos abençoe a todos. Amém. Pastor Tiago, Deus lhe abençoe.
pela poderosa palavra trazida a nós nesta manhã e abençoe também a sua família. Aliás, nós teremos agora um momento especial em nosso culto de apresentação de bebê, da sua filhinha Ana Kaline de Mota Rosendo, e eu convido o pastor Valdemir para realizar este momento do culto. Meus amados irmãos e irmãs, enquanto os parentes da Ana Kaline, da Mota Rosendo, se preparam para também participarem desse momento, eu até gostaria de tê-los aqui no púlpito, desde que com a máscara vocês simplesmente vão ter que usar a máscara e manter um distanciamento mínimo, tá bom? Mas será muito bom, né, tê-los aqui representando assim a família. Enquanto o neném se aproxima com o papai, mamãe e os demais parentes, aquela nossa palavra, irmãos, que tem e deve ser sempre dada nessas ocasiões, eu não sei, só Deus sabe quantos vão estar ao alcance, não é, desse culto. Então é sempre importante explicarmos que, como cristãos evangélicos e batistas, nós não praticamos o pé do batismo, ou seja, o batismo de bebês. Por favor, que fique claro que estas minhas palavras não significam desrespeito à crença de quem quer que seja, né? Nós entendemos que cada comunidade cristã tem as suas justificativas, nós temos as nossas, entendemos que elas são bíblicas, mas os outros também, não é? Sem dúvida, não é? E isso significa que nós temos que aprender a nos respeitar mutuamente, mas sem abrir mão do direito, obviamente, de discordarmos dentro daquilo que os parâmetros humanos permitem, né? Dentro da chamada decência. Então, dadas essas palavras, nós entendemos, queridos, que à luz do que está exposto nas Sagradas Escrituras, de que Deus não quer que ninguém se perca, a primeira evidência disto é que toda criança não nasce perdida, o neném não nasce perdido. Não importa a família, não importa o ambiente, não importa o contexto religioso no qual ela venha a nascer. Todo neném nasce como parte do reino de Deus. Como esta salvação não é uma salvação pela fé, mas é pela graça, porque o neném não é salvo porque é inocente, o neném não está no reino de Deus porque é inocente, ninguém é inocente. A Bíblia deixa claro que todos nós nascemos já com a marca do pecado. Mas a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, antes que o mundo fosse criado, né, conforme está escrito, Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da criação do mundo, esta morte se dá também para então eliminar a maldição do pecado original de automaticamente levar todo o ser humano para a perdição. Jesus terminou com esta maldição na cruz do Calvário, daí ter sido apontado por João o Batista: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você e eu nascemos pecadores, com a marca do pecado, com a herança do pecado, mas enquanto bebês, enquanto crianças, né, nós, pela graça de Deus, por causa da morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nós fazemos parte, então, do reino de Deus. Quando é que isso deixa de acontecer? A Bíblia diz que a criança deixa de ser criança quando sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, o que faz uma mão e faz a outra. É óbvio que há uma certa figura nisso aí, mas isso significa o seguinte: nós não temos uma idade, na verdade, para saber, não é, quando isso se dá. Por isso é importante o que está também na palavra de Deus, de educar, de colocar a criança no caminho que deve andar, não é? Para que até quando ela envelhecer, o Senhor, aquilo que foi colocado diante dela não se afaste, ela estará sempre diante daquilo, né? Sempre diante daquilo que lhe foi exposto. Então, nesse momento, irmãos, dadas essas palavras, quero convidar aos papais da Ana Kaline, porque ela vai onde eles vão, para que chegue até aqui à frente. Também nós vamos ter uma participação especial, e já convidamos, então,
as irmãs Thaís e Beatriz, para que venham nesse momento louvar ao Senhor. E nós vamos cantar depois um hino congregacional com os irmãos que estão em casa. Os demais irmãos poderão, se quiser, chegarem aqui, mas vão combinando um com o outro, ficando mais ou menos 1 metro de distância aí. Eles se não vivem juntos, quem está em casa já está junto mesmo. Uma bobagem. Vocês querem sentar aqui no canto? Eu mesmo estou só mais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe e um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Os olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe e um toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou
aos olhos do Pai. Obrigado, Bia. Obrigado, Thaís. Louvemos então juntos, com o hino 610 do Inário para o culto cristão. Senhor, em tuas mãos paternas. Era esta menina que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. 1 Samuel 1:27. Senhor, em tuas mãos paternas, em tuas mãos eternas, queremos colocar tesouro tão querido, ó, guarda a sua vida, a filha que nos deste, nós vimos consagrar. Bem antes de ser nossa, a ti já pertencia, e sua vida um dia a ti há de entregar, pois teu amor a envolve, sem que ela o saiba ainda, que possa ser de Cristo e queira bem te amar. Jesus, ó Salvador de todas as idades, proteges e abençoas a todos com amor. Vieste aos pequeninos e não somente aos sábios, recebe nossa filha em tuas mãos, Senhor. Fica lá, perto da linha. Propósito maior de Deus para com esta criança é que ela se torne herdeira da sua glória em Cristo Jesus. No momento ela já tem posse disso, mas vai chegar um momento em que ela vai ter de escolher, né? E aí entra a graça da salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, queridos irmãos em Cristo, vocês, além de apresentarem esta criança à Igreja de Jesus Cristo, aqui denominada Batista do Parque São Basílio, vocês também desejam dedicá-la solenemente ao Senhor? Sim. Já estão fazendo isso, né? Desde que ela nasceu. Como pais que declaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, vocês prometem que vão instruir Ana nos caminhos do Senhor? Sim. Como pais que declaram seu amor a Jesus Cristo, vocês estão dispostos a fazer tudo o que estiver ao alcance de vocês para que na idade apropriada Ana receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto e participe da comunhão do povo de Deus? Sim. Ela está aqui dizendo que sim. Vocês estão colocando Ana à disposição de Deus para a sua obra? Sim. Para levar para o aeroporto e para ir, só Deus sabe para onde? Bem, eu creio que vocês entendem isso, né? Muito bem. Meus amados irmãos, nesse momento, então, nós vamos, dentro das restrições impostas, não é, pela pandemia, a gente não pode repetir tudo aquilo que a gente faz normalmente, mas vamos fazer alguma coisa parecida nesta oportunidade. Ana, que o Senhor abençoe e guarde você por toda a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vem no colo do pastor. Vai para cá você. Está pesadinho. Ali, ó. Essa é Ana, viu? Que Deus abençoe. Então você que está em casa nesse momento vai estender a sua mão para Ana, os que estão aqui conosco nessa hora também, e vão dizer: Ana, que a mão do Senhor, esteja com você. Esteja com você.
em toda a sua vida, para sempre. Poxa vida, acabou. Onde tiver, vamos dar uma salva de palmas para a família. Obrigado a vocês por tudo. Gilberto. Dando sequência ao nosso culto, um momento de louvor e consagração, convido a amada igreja a ler comigo o texto bíblico projetado. Leamos todos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6, 24a. O momento de dízimos e ofertas é um momento específico para os membros dessa igreja que compreendem a ordenança do nosso Senhor, em obediência à sua palavra, de separar uma parte de seus rendimentos para contribuir com o sustento da sua obra neste local. Então, os nossos amigos que acompanham o culto conosco, que prestam esse culto conosco, fiquem à vontade em contribuir. O vídeo, a projeção apresenta as contas da nossa igreja, e nós apresentaremos agora um vídeo da nossa união de casais para apresentar à igreja um pouco do que temos realizado. Igreja em Ação. Olá a todos da Igreja Batista do Parque São Basílio, Bruno aqui, e estou nesse momento convidando a todos para a próxima união de casais, que vai ocorrer às 17h30, com o tema Inteligências Múltiplas e Ocorrências na Bíblia. E aí, nesse momento, estou relacionando nessa palestra o que são inteligências múltiplas com exemplos bíblicos e também relacionando como isso pode ajudar a sua família. Até mais, espero ver a todos. Tudo de bom. Participemos então com o hino 543 do Inário para o Culto Cristão. Eu aceito o desafio. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9, 37. Eu ouvi as palavras de Cristo, olhai para os campos e pedi mais obreiros para a seara, e orando eu obedeci. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou, e no meu andar cada dia, bem feliz com meu mestre vou. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia pros campos distantes o meu Salvador me convocar, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei
refletirei sua luz. Faremos a leitura daqueles que fazem aniversário nesta semana e também daqueles que completam mais um ano de vida matrimonial. Gessé Dias de Souza, Rosângela dos Santos Barros, Simone Frederica da Silva, Gerardo Suê de Marins, Maria José Barreto Cortinoves, Marli Vasconcelos Freire, Zilanda Santana Volotão, Leida Domingues Barreiro, Renato Macharete de Souza, o Renatinho, Ronaldo Correia Soares, Tiago Barbosa Bandeira Silva, Fernando Luiz Severo, Sandra Raimundo Elias da Silva. Agora os que fazem aniversário de casamento. Aldo e Marta Bodas de Seda, 41 anos. Eduardo e Edmar Bodas de Cedro, 36 anos. Wenderson e Juliane Bodas de Papoula, 8 anos. E Gabriel e Eva Bodas de Cobre, 61 anos. Eu mais novo, tinha um mano aqui na igreja que chamava esse nosso irmão de Gersi. E ele acentuava bem, colocava bem o R. Mas é o Jesse. Jesse, um grande abraço para você. Não é Gessé, não é Gersi, é Jesse. Um grande abraço para você e família. Vamos cantar o hino dos aniversariantes, então. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se num jardim e tudo porque mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver o novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Vamos orar então, irmãos, pelos aniversariantes, pelos casais que estão celebrando mais um ano de vida na história matrimonial, né, de cada um deles. Também quero saudar o Jesse. Estou com saudade de você, Jesse. A gente já nos fala, não é? Há muito tempo. O Jesse tem sido acompanhado a história desta igreja há muito tempo, com todos os seus altos e baixos de história da igreja, né? Ele viveu todas elas e por isso é uma pessoa, para nós, sempre bom de se lembrar e agradecer a Deus pela vida, assim como agora também dos demais irmãos e irmãs. Senhor, obrigado pelo dom da vida. Obrigado por cada ano de vida que os teus servos completaram e que nós, ó Deus, sonhamos, esperamos e contamos. Que tenham sido, em boa parte, anos dedicados à tua vontade, colocados no altar do teu serviço. Renova, Senhor, essa disposição de colocar em suas vidas no altar do serviço do Senhor. Obrigado pelos casais, Senhor, que estão completando mais um ano de vida conjugal. Nós entendemos, Senhor, que o casamento pressupõe lutas, desafios. Nós te pedimos que eles sejam abençoados. Te agradecemos, porque cada ano de casamento, na verdade, é um testemunho a respeito dos teus propósitos para conosco. Que eles sejam tão abençoados, que todos sejamos abençoados, como famílias tuas, mas também como famílias humanas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero registrar também as minhas desculpas aqui ao irmão Jesse. Eu que o conheço há anos, acabei confundindo na pronúncia a um jurista renomado chamado Gessé, e eu acabei falando Gessé. Então fica aqui registrado as minhas escusas e parabenizo pelo seu aniversário. Declaração final,
Convido a igreja a ler comigo o texto projetado. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Salmos 119, 30. Vamos então, irmãos, à chamada bênção final. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor vire para nós o seu rosto e nos dê a paz, em nome e pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o que dizemos ao final dos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para servir. Amém. Amém.